Espera até a pessoa aqui, o aparelho, deu problema trocou de aparelho. Veja pessoal. E aí galera, deu pau aqui, Trocou o aparelho. mas a gente trocou já o aparelho, viu? Dá 2 minutinhos para o pessoal continuar aqui, o pessoal entrar. Voltou já. Voltou, né? Vamos lá? Podemos continuar? Vê só. Então, os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. Eu tenho um comentário. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? O besta, o otário, o crudíobido, ele vai atacar logo na atividade 3, porque está lá no 120, o maior valor no eixo das quilocalorias. Mas não é assim que se faz essa questão. Você tem que saber, ó, se você consome 20 quilocalorias em 10 minutos, você está consumindo quantas quilocalorias por minuto? Então é uma questão fácil, é só ter tranquilidade e calma para resolvê-la. Nesse caso eu vou fazer nessa própria tela mesmo. Olha só, então atividade 1. Atividade 1. O camarada consumiu, vamos ver aqui comigo, 20 quilocalorias em 10 minutos. 20 em 10, ou seja, ele consumiu 2 quilocalorias por minuto. Tranquilo? A atividade de número 2, observe que ela consumiu 100 quilocalorias em 15 minutos. Bom, quando eu divido 100 por 15, 6,6. vai dar aproximadamente 6,6 quilocalorias por minuto. Boa! Então até aqui, a atividade 2 está consumindo 6,6 calorias, então está ganhando, né? A atividade número 3, que o bobinho achava que essa seria campeã, né? Por ter 120, ela consome 120 quilocalorias em 20 minutos. 120 por 20, eu tenho 6 quilocalorias por minuto. Então, peraí, até agora está ganhando a atividade física número 2. Atividade física número 4, ela consome 100 calorias em 25 minutos. 100 em 25, você tem 4 quilocalorias por minuto. E por fim, atividade 5. Atividade 5 consome 80 calorias em 30 minutos. Olha só, dá menos de 3, né? 2,6 aproximadamente. Então, a campeã das atividades foi justamente a atividade de número 2. Marquemos então a letra B de bola. A atividade número 2 foi a campeã em queima de quilocalorias por minuto. Tá legal? Então tem que ter muita atenção para não estar caindo em armadilhas. Uma armadilha fácil de se desvencilhar. É uma dessa. Legal? Vamos seguir viagem. Essa aqui é boa.
como dar o zoom na pergunta? Tá meio... Tem. Eu vou dar um zoom aqui. Aí Essa tá. questão foi de nível mediano. Acompanhe pelo material que eu enviei para vocês também, né? Enviei antes o material. Quem não tem esse material, entra no meu privado, no meu WhatsApp, que a gente manda para vocês sem problema algum. Para quem é aluno e quem não é também, por que não? Pode me solicitar que eu envio. Legal? Bom, essa foi desse ano também, Enem 2019. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para o consumo de até 6 metros cúbicos, eu pago um valor fixo de R$12. Faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a tarifa é de R$3 cada metro cúbico. E ao que exceder a 6 metros cúbicos, né? Claro. Faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, a tarifa de R$6 por metro cúbico, ao que exceder aos 10 metros cúbicos consumidos. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume de água consumido em metro cúbico é. Então deixa eu ir para uma tela branca para a gente explorar essa questão. Eu acho que é essa aqui. Beleza. Beleza. Então, se eu fosse montar esse gráfico sem enxergar as alternativas, digamos que eu não queira observar as alternativas agora, né? Como é que eu montaria esse gráfico? Olha só. O camarada me diz, acompanha aí, tá? Vai ficar pequeno aí, mas acompanha no teu. Eu vou pagar um valor P em reais de acordo com o consumo em metros cúbicos. Tá legal? Na questão, o cara diz assim, velho, ó, a faixa 1 para consumo de até 6 metros cúbicos, eu tenho um valor fixo de R$12. Tá? Então, eu estou aqui, consumo 1, consumo 2, consumo 3, consumo 4, 5, 6. 6 metros cúbicos. Não interessa o quanto eu consumi. O que interessa é que até 6 metros cúbicos eu vou pagar uma taxa fixa de R$12. Tá legal? Simples assim. Tá? Quando eu atinjo 6 metros cúbicos de água consumida, aí eu vou pagar pelo consumo, vai entrar na faixa 2. A faixa 2 reza 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos. Eu pago R$3 por cada metro cúbico. Então, a coisa funciona com uma função de primeiro grau. A cada metro cúbico eu pago R$3. Então, o trocinho vai ser uma função de primeiro grau, inclinadinha, tá legal? Porque esse preço vai variar, né? A cada metro cúbico, depois dos 6 metros cúbicos consumidos, eu pago R$3. Isso vai acontecer até o consumo de 10 metros cúbicos. Quando eu atinjo 10 metros cúbicos, a cobrança vai ser diferente. Eu entro na faixa 3. Na faixa 3, observe que eu estou tentando montar meu gráfico sem analisar as alternativas por enquanto. A faixa 3 é para um consumo superior a 10 metros cúbicos.
tá? Aí eu pago uma tarifa de R$6 por metro cúbico, maior. Pera aí, professor. Eu pagava R$3 cada metro cúbico. Agora eu vou pagar R$6 o metro cúbico. Isso quer dizer que eu vou ter outra função de primeiro grau, só que é inclinada. Verdade? Verdade. Ela vai continuar com a mesma inclinação dos R$3? Não. Ela vai crescer mais rápido. A inclinação dessa reta vai ser maior, vai ser mais inclinada. Dessa forma aqui. Percebe? Então, eu montei meu gráfico sem olhar as alternativas. Agora vamos dar um confere, né? Vamos dar um confere aqui nos gráficos que melhor se apresentam, né? Mais ou menos próximo a isso que a gente desenhou, sem analisar as alternativas. Vamos ver aqui. Ó, aqui já está fora, né? Essa letra C está fora aqui, ó. Né? O cara botou a função constante, depois constante de novo. Não, varia, né? Opa, essa aqui parece que está legal, mas vamos ver. Começou constante, né? 2, 4, 6, está legal. Depois foi aumentando, aumentou sim, beleza, tranquilo. 8, 10 e depois inclinou. Só que quando inclinou, inclinou mais lento, nada disso. Inclina mais rápido, né? Então, o erro está aqui, inclinou mais lento, tá? Então, eu vou inclinar mais rápido, tá legal? Aqui teve uma quebra aqui, já não é, são 3 momentos só. Já errou, né? Que ela começa constante, tá fora já. Essa aqui só tem 2 momentos, constante, acertou, e aqui pegou direto, na mesma inclinação, errou, tá? Então, qual é a alternativa correta? Letra A. Do jeito que a gente havia previsto, ó. 2, 4, 6, né? 2, 4, 6, ela é constante. Ela veio constante. 8, 10. De 6 a 10, eu tenho uma inclinação, um coeficiente 3. E de 10 acima, eu tenho uma inclinação diferente. Tá? Então, realmente, marquem com força a letra A. Isso é uma análise de gráfico. Ok? Mais uma para a caixa. Também desse ano. Essa pegou muita gente. Essa pegou muita gente. Nossa. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000. Então, o gerente, somente o gerente recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então, peraí. Quantos funcionários eu tenho nessa empresa? Eu tenho X funcionários, contando com o gerente, né? Eu tenho X funcionários contando com o gerente. Ok. Beleza. X funcionários contando com o gerente. O gerente ganha R$1.000 por semana. E cada um dos restantes dos funcionários ganham R$80 por dia. Só que cada funcionário trabalha apenas 2 dias. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, essa função Y é expressa por. Pessoal, uma questão que parecia ser fácil, ela acabou sendo de nível mediano. Por quê? Porque ocorreram vários erros,
Muita gente caiu numa casca de banana terrível aqui nessa questão. Terrível, né? Vejamos. Olha só. Uma empresa tem diversos funcionários. Então, peraí. X será o nosso total de funcionários. E Y, quem seria Y? É a quantia que a empresa gasta em reais semanalmente, certo? É a quantia gasta pela empresa semanalmente. Quantia semanal que a empresa gasta. Tá legal. Então, o que foi que a galera fez? Olha só, pessoal. O que foi que a galera fez? Fez assim, ó. Ora, muito fácil essa questão. O que é que a empresa vai pagar? Vai pagar os R$1.000 do gerente semanal mais X funcionários vezes R$2 vezes 2 dias vezes R$80 cada dia, né? Olha só, preste atenção. Foi assim que o pessoal fez e errou, tá? Pegou a quantidade de funcionários, multiplicou por 2 dias semanais e cada dia custava R$80 para a empresa. Então, chegou nessa conclusão. Y igual a 160x mais 1.000. Abriu aquele sorriso, né? Aquele sorriso de eu sou foda, e chega a rir para humilhar o concorrente que está do lado. E marcou com força na letra E. É de errado. Maneira errada de se resolver essa questão. Ele induziu você ao erro. Isso aqui está errado. Tá? Então vamos para a maneira correta. Forma correta. Atenção. Vamos lá. Quanto é que a empresa vai gastar semanalmente? Tudo bem, tudo bem. Ela vai gastar os R$1.000 do gerente. Tá legal? Vai gastar os R$1.000 do gerente. Mas cada funcionário vai receber R$80 por dia e trabalharão 2 dias. O grande problema está aqui, que eu não posso considerar o total X de funcionários. Por quê? Porque o total X tem o gerente no meio. Eu vou considerar o total menos o gerente. Acabou. Tá certo aí? É assim que a gente tinha que fazer essa questão. Então, Y é igual a 1.000 mais... Aí eu vou dar uma chuveirada, né? Olha só. 80. Isso aqui dá 160. Perfeito? Né? Então, nós vamos devagar, né? Tem gente que pode voar aí. Então, eu tenho x menos 1 vezes 160. Tá tão bonito, né? Vamos devagar. Então, y é igual a 1.000 mais... Vamos dar uma chuveirada? A chuveirada vai ser 160 vezes x e menos 1 vezes 160. 160x menos 160. Ah, velho, então a função que estabelece o pagamento da empresa semanal será 160x menos, 1.000 menos 160, eu tenho 800 mais 840, desculpa, mais 840. E aí, com força, com forcinha, a gente marca
Letra D de dado. Essa sim. Essa é a correta. Tá? Essa é a correta. Essa questão, diga mesmo, essa questão não é fácil? É. Mas aquele ímpeto, né? Aquela vontade de fazer a questão deixa você cego. Comete esse deslize. Ocorreu com milhões de candidatos, tornando assim a questão de nível mediano. Tá legal? Cuidado! Vamos embora! Chegamos na função do primeiro grau. Bom, essa questão ela foi considerada de nível fácil, eu vou dizer por quê. Né? Olha só, preste atenção, eu considerei essa questão fácil, mas ela só foi fácil porque os dados eram filés com fritas. Se fossem dados diferentes, ela não seria tão fácil. Vejamos. A raiva é uma doença viral, essa questão foi de 2018, tá? A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, né? Ou seja, a porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017. 2013, 2015 e 2017. No município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico. Ele não informou nem no ano de 2014 e nem no ano de 2016. Legal? Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. E quem é meu aluno sabe que falou em linear, falou em função do primeiro grau. Falou em função do primeiro grau, joga os pontos no determinante que você vai achar qualquer outro que ele peça. Tá? Pois bem, essa questão ficou fácil. A pergunta dele é, qual teria sido a cobertura da campanha em 2014? Tá? Então ele quer justamente esse carinha aqui. Ele quer justamente esse ponto médio, pessoal. Olha só. Se eu estou exatamente no meio, ó, 2013 para 2015, 2014 está no meio. Então, o meu ponto vai morar no meio. Seria a média, fácil, fácil. Ó. 67 mais 59 dividido por 2. Tá legal? Seria assim essa questão a ser feita, né? 67 mais 59 dá 110. 110 dá 100... Dá quanto, gente? Dá 70, 97, 126. 126 dividido por 2, eu tenho então 63. 63. Olha que questão fácil do Enem. Errou, tá morto. Tá morto, né? Letra B de bola. Letra B de bola. Tá legal? B de bola. Mas, professor, e se não fossem valores tão evidentes, tão óbvios, como é que eu faria essa questão? Os alunos vão lembrar. Olha só, o que é que a gente faz aqui nesse caso? A gente, quando quer descobrir um terceiro ponto, a gente manda para a cachola coloca. Claro que a questão estava feita, né? Claro, não vou complicar. Estou só explicando como eu faria se não tivesse utilizado a média, se fossem números esquisitões, tá? Aí você aqui, ó, faz o seguinte, ó.
Você faz o seguinte. Você tem aqui esse ponto. Que ponto é esse? Esse é o ponto quando x é 0. Considerando o 0 aqui, né? O y é 67. Você tem esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Então perceba que daqui para aqui a gente pode chamar de 1. Daqui para aqui pode chamar de 2. E aqui é o nosso 0. X é 2. O y está dando 59. Tá legal? Tá? Eita, professor, e agora? Quando x é 1, quem vai ser o meu y? Tá legal? Então, eu tenho, velho, um ponto para descobrir. Repito, claro que eu faria pela média. O número estava filé. Mas se não fosse tão filé, como é que a gente faria isso aí? Faria por determinante, pessoal. Lembra lá? Ó, a gente joga esses pontos no determinante e iguala a 0. Quais são os pontos? 0,67. 1y, 2,59. E aí a gente completa a terceira coluna com 1. Esse determinante necessariamente tem que dar 0, pois os pontos estão alinhados. Não é verdade? Então, ou você faz o determinante pelo método de Sarri, né? O pessoal chama Sarros, mas o cara é francês, pô. O cara é francês, é Sarri, né? Tá legal? Ou você usa os macetes que você souber, aprendeu na escola. Por exemplo, o método da estrela, né? Então você pega essas 3 diagonais, né? 0, 59 vezes 1 dá 59, 67 vezes 2 dá 12 vezes 7, 14 vezes 12, 1, 13. Aqui as diagonais secundárias são negativas, menos 2y, 0 menos 67 igual a 0, tá? Aí quando você resolve esse determinante, essa equaçãozinha, novamente você vai achar o y igual a 63, tá? Estou só dando a dica, pois se os números não fossem tão óbvios, né? Se não fosse exatamente numerinho, eu poderia usar o macete do determinante. Eu só posso usar o macete do determinante quando a função for linear. Linear do primeiro grau, tá? Função linear é função do primeiro grau. Função afim. Combinado? Beleza, então 63 de um lado, 63 do outro. Eu marcaria a letra B de bola. Pai, tiveram 2 perguntas, tinha caixinha de pergunta aqui. Mas depois eu respondo, viu? Senão a gente vai... No final, né? É. De boas? Avisa o pessoal tá falando. Avisa aí, vai responder depois, avisa aí. O pessoal tá perguntando aqui, tá fazendo algumas perguntas. Eu prefiro que a gente responda no final, tá? Tá bom? No final a gente responde, porque senão vai perder, né, o fio da meada. Mas... porque se eu for acessar vai atrapalhar tudo, né? Tá certo? Então, no final a gente tira essas dúvidas. Quer seja, né, na forma privada ou não, vocês quem sabem. Segue o barco. Eita! Olha as carinhas dessa questão aqui. Vamos lá. Enem 2018. Olha a carinha dela. O nível dela. O nível dela foi difícil. A prova de 2018 foi uma das provas mais fáceis que eu já vi até hoje. A exceção da de 2011 e 2012. Tá? A de 2018 foi uma das mais fáceis. Agora, lógico, tem sempre as suas 5 ou 6, de 4 a 6 questões difíceis. Essa foi difícil. Essa foi difícil. Mas essa questão só foi difícil se você não soubesse o macete da mediana. Isso que dificultou. Isso fez com que os alunos não tivessem a ideia de resolver essa questão aqui. Tá? Vamos lá. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios
em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então, você observa que, né, o guindaste está içando, né, levantando essa viga, né? Beleza. Até deixar a viga totalmente na vertical, né? Ela estava totalmente na horizontal e ficou na vertical. Beleza. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão. A projeção é a sombra, né? É você observando lá de cima, uma visão superior. E este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0. Então, comecei a marcar, comecei a puxar a viga vai inclinando, até ficar totalmente na vertical. E finaliza no tempo tf, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento. Isso aqui foi fatal. M é o ponto médio. M é o ponto médio do segmento. O gráfico que descreve a distância de M ao ponto O em função do tempo entre t e 0, t igual a 0 e tf é. Então, peraí, eu quero saber, né, essa distância de M até O, tá? O gráfico dessa distância do ponto M ao ponto O, ó, do ponto M até o ponto O, do ponto M até o ponto O, do ponto M até o ponto O. Eita, essa distância, qual vai ser o gráfico dela, né? Vamos ver aqui. Será que vai ser uma constante? Será que vai ser a distância vai aumentar? Será que vai crescer de acordo com a parábola? Ou decrescer de acordo com a reta? Vamos ver, tá? Ó, essa questão ficou difícil, né? Muita gente achou que era a função de primeiro grau, né? Muita gente errou essa questão. Então, mas por que o pessoal errou essa questão? Errou pelo seguinte, preste atenção ao macete aqui, tá? Eu vou chamar de macete, na verdade é um teorema, eu vou chamar de macete porque chama mais atenção. Chama mais atenção e aí você não esquece, é impressionante isso. Se eu disser teorema, a impressão que dá é que inspira dificuldade, né? Então, ó, num triângulo retângulo, tá aqui um triângulo retângulo, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu triângulo retângulo, que não ficou tão retângulo não. Agora tá. Então, no triângulo retângulo, pega a visão. No triângulo retângulo, se eu pegar a mediana, pessoal, o que é mediana? Mediana é uma reta que sai do vértice até, por exemplo, a metade da hipotenusa, tá? Então, se eu pegar uma reta que sai do vértice até a metade da hipotenusa, essa retinha é chamada de mediana. Pronto. Então, ó, eu peguei a mediana e dividi mediana novamente. Ó, deixa eu dizer a você o que é mediana. Mediana, ela parte de um vértice ao outro lado do triângulo, dividindo-o em duas partes iguais. Então, preste atenção aqui, tá? Preste atenção. Lembrem que esse comprimento aqui, ó, a gente chama de hipotenusa, tá legal? No triângulo retângulo, a mediana sempre será igual à metade da hipotenusa. Esse pedacinho, ó, é igual à metade da hipotenusa. Faltou esse conhecimento para a galera não tornar a questão difícil. Faltou isso na parada.
tá? Então, a mediana, que é essa reta que parte do vértice até tocar a hipotenusa em duas partes iguais, a mediana, essa mediana, né, ela é exatamente igual à metade da hipotenusa. Esse pedacinho é igual a esse aqui. Tá? Partindo desse pressuposto, acompanhe o meu raciocínio aqui para observar essa distância do ponto médio até o ponto O. Deixa eu ampliar aqui. Tá bom, ampliei demais. Dá para acompanhar. Preste atenção, olha só. O gráfico está estudando o quê? Está estudando a distância de M a O. O gráfico está estudando a distância de M até O. Como é que se comporta essa distância? Na horizontal, nessa situação aqui, ó, inicial, o que é que vai acontecer? A distância, digamos, de M até O, digamos que seja X. X. Beleza. Beleza. Quando eu inclino essa viga, meu amigo, essa viga, ela se transforma em hipotenusa. Tudo bem? Se transforma em hipotenusa. Observe que de M até O mede X. Se ela é hipotenusa e eu pego exatamente essa distância daqui para cá, MO, que foi que eu disse? Que essa mediana é igual a isso aqui, a metade da hipotenusa. A metade da hipotenusa é X aqui e X aqui. Legal? E a viga totalmente na vertical, de M até O, a distância continua X. Ou seja, a minha distância de M até O, ela nunca vai mudar. Ela sempre será constante, letra A. Tá legal? Letra A. Por que letra A? Porque a mediana no triângulo retângulo é a metade da hipotenusa. Sendo assim, ela não vai mudar em nenhuma situação. Metade da viga, metade da viga, metade da viga. Não mudou em nenhum momento essa distância de M até O. Então, é uma constante. E aí, essa foi a dificuldade da galera, né? Tornou essa questão difícil. Tem mais. Olha a carinha dessa questão. Mediana, já pensou? É uma questão de produto cartesiano, plano cartesiano, né? Plano cartesiano. Foi considerada mediana essa questão em 2018. Vamos analisar? Atenção, aqui comigo. Para criar um logotipo profissional da área de design gráfico, para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo retângulo, exatamente como mostra a imagem. Beleza. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x, y. Então, para cada x, eu tenho y pertencente a n por n, ou seja, natural
e natural. X natural, Y natural. E agora, qual é a lei que rege o X? Qual é a lei que rege o Y? E qual é a relação que existe entre X e Y nesse logotipo aí? Eu vou usar essa mesma tela. Vamos para o X. Vamos para o X. Conta comigo aqui. No eixo X, o X está variando de 0 a 10. Não é verdade? Ó, o eixo X está variando de 0 a 10. Isso exatamente sobre o eixo. Tá legal? Rapaz, que legal. Então, meu X está variando de 0 a 10. Tranquilo. E o Y, hein? O Y também. Nesse limite, o Y varia de 0 a 10. O Y varia de 0 a 10. Tá certo. Dá para marcar? Vamos ver. Dá não. Não dá não. Sabe por que não dá? Porque a questão não foi fácil, porque muita gente só olhou o eixo X e o eixo Y. E no interior desse logotipo, olha só, por exemplo, pegue qualquer ponto do interior. Pegue esse ponto aqui, ó. Deixa eu ampliar mais. Pegue esse ponto aqui. Pega esse ponto aí. Quem é o X desse ponto? 1, 2, 3, 4. Esse ponto aqui, ó. O X é 4. Quem é o Y dele? 1, 2, 3. O Y é 3. Que legal. Beleza. Escolhe outro ponto. Escolho. Sei lá, esse aqui. Nesse ponto, quem é o X desse ponto aí? Esse X desse ponto será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o Y será, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ih, rapaz, eu estou percebendo que qualquer ponto interno, o X sempre será maior do que Y. Eita. O X sempre será maior do que Y. Na pior das hipóteses, ele é igual, né? Na pior das hipóteses, ele é igual. Certinho? Na pior das hipóteses, ele é igual. Por exemplo, aqui. X é 1, Y é 1. Ou aqui, X é 3, Y é 3. Tá? Na pior das hipóteses, ele é igual. Tá? Então, se eu for sistematizar essas três informações, eu escrevo exatamente assim, ó. Eu escrevo, vamos ver? 0, 10, Y, X. Tá feita a questão, tá? Então, a questão... novidade foi no Enem essa questão, viu? Novidade de verdade, né? De verdade, novidade. Tá certo? Então, para quem não entendeu, deixa eu pegar uma tela branca lá. Tem gente que já pediu para eu explicar novamente e eu vou explicar. Foi. Mas sabe? Eu senti. Ó, Johnson. O Johnson foi? Não. Aqui. De novo. Atenção. Eu quero uma relação de X com Y, né? Bom, aí eu tenho que observar sobre vários ângulos. Por exemplo, se eu observar pelo eixo X, o que é que eu tenho aqui então? Eu tenho que o X, ó,
pelo eixo X, o X varia de 0 a 10, pessoal. Certo? Pelo eixo X, de 0 a 10. Tá? Se eu for observar pelo eixo Y, também o Y varia de 0 a 10. Legal. Agora, se eu for observar os demais pontos, observando os demais pontos, aí você tem que observar o seguinte, eu tenho que ser mala. Você tem que perceber, escolhe um ponto qualquer aqui. Esse aqui. O X, nesse ponto aqui, ó, o X é 1, 2, 3, 4 e o Y é 1, 2, 3, 4. Rapaz, foi igual, né? Foi igual. Pegue outro ponto. Lá dentro agora. Pegue esse aqui. Esse ponto. O X foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o Y foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer ponto que você pegue, qualquer ponto, ou x é igual a y, ou x é maior do que y. Eu escrevo assim, x é maior ou igual a y. Então, sistematizando essas três informações, eu posso escrever exatamente assim. O y é sempre maior do que zero. O y é sempre menor do que x, né? Menor ou igual. E todos eles são sempre menores ou iguais a 10. Então, a resposta dessa questão está na letra A. Foi considerada uma questão mediana, né? Não foi fácil. Tá legal? Ó, o nível dela é mediana. Tá? Toca o barco, que o Enem está chegando. E aí a gente chegou na função do segundo grau. Tá? 2017, uma função quadrática, uma função do segundo grau. Poxa, não tinha até o tempo, né? 3h30 já. 1h30 de live. 1h30, é? Já? Mas a live rola. É 1 hora só. Tá rolando. Tá rolando? Então pronto, que bom. O pessoal que no final da live você vai informar a semana. Tá certo, né? Depois eu explico como é que vai ser nossa semana Retomada. de retomada, né? Atenção! Enem 2017, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Aprendi a falar esse nome, abóbadas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Eu quero achar essa altura H. Nossa, é uma parábola, função de segundo grau. Vamos buscar essa danada. Tá legal. Se é uma parábola, vamos fazer o seguinte. Vamos meter dois eixos aí nela. Eixo X, eixo Y. É melhor colocar esse eixo no centro, lógico, né? Bem no meinho. Esse programa é mágico, tá? Ele conserta toda a tremedeira
de uma ressaca. Esse aplicativo, né? Que massa. Top. Calma. Tá legal. Eixo X, eixo Y. Origem dos eixos. Objetivo da questão é encontrar esse Y. Concorda comigo que esse danado é o Y do vértice? É. O que é que eu tenho dessa função? O que é que eu tenho? Eu tenho as raízes, olha só, x' e x duas linhas eu tenho. Deixa eu fazer contra a cor, fica mais de rico. Só informação. Já que caiu o todo novo, daqui a 5 minutos vai dar 1 hora. Aí se encerrar a visão. Tá. Se o Instagram interromper, a gente dá um intervalo, né? Intervalo somente para Salvar. somente para salvar e começamos a segunda parte, tá? Combinado? Fique esperto. Repetindo, o Instagram vai interromper daqui a pouco, né? Por conta do tempo. Aí a gente dá um intervalo, grava, deixa gravado e depois vai para a segunda parte. Tá legal? Então, quais são as informações que a gente tem aqui, hein? As informações que eu tenho, vamos lá. Eu tenho um ponto que é esse cara aqui, ó. Olha só. Não tenho nem reparado direito, mas eu tenho aqui esse ponto. Que ponto é esse aqui? Esse ponto é o ponto quando x é 4, o y é 3. Esse ponto vai servir pra gente, né? Eu tenho as raízes. Aqui é 5 e aqui, obviamente, vai ser o 5 oposto, menos 5. Então, eu tenho x', eu tenho x, duas linhas, eu tenho ponto 4, 3. Quem é aluno nosso, lembra que com ponto 3, 4 e com x' e x duas linhas, a gente mata a questão, tá? Eu preciso de duas raízes, x' e x duas linhas, e preciso de um ponto para poder achar a função. Quando eu achar a função original, basta que eu jogue um x igual a 0 para achar esse danado desse y aqui, que é a altura, beleza? Então, qual o macete que a gente aprendeu nas aulas? Né? 30 segundos para reflexão. 30 segundos, o macete foi esse, ó. Y é igual, pegue o A, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Com esse macete, a gente acha uma função do segundo grau. De boa? Tá? Então, olha só. Y é igual o A da função que eu não tenho ainda. O x é genérico e o x' a gente tem que é menos 5. Menos com menos, ficou mais. Sim. X, que é genérico, menos x duas linhas, que é 5. Beleza? Vamos dar uma arrumada aqui, bora? Para ficar filé. Então aqui eu vou ter produto da soma pela diferença lá da sétima série, enquanto vocês não levavam lancheira ainda. Esse é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Quem não lembrar disso, faz todos por todos. Distributiva, né? Mas quem lembrar fica mais fácil. Então, y, a função y, é um a da vida que multiplica a vezes x quadrado, ax quadrado, a vezes 25, 25a. Ih, rapaz, que pena, que frustração. Eu não consegui ainda encontrar a minha função y, a original, porque tem o a
me atrapalhando. Mas esse A vai sair de cena quando eu aplicar esse ponto aqui. O ponto 3, 4, né? É 3, 4 ou é 4, 3? Deixa eu ver. É 4, 3. 4, 3. O ponto é 4, 3, tá? O ponto é 4, 3. Eu escrevi errado aqui. Sim. 4, 3. Quando x é 4, a altura é 3. O y é 3. O ponto 4, 3. Quando eu aplicar, esse A vai sair mole, mole, mole. Quer ver? Ó, esse é o x do ponto, esse é o y do ponto. Então, y, que é 3, é igual ao A, que multiplica x ao quadrado menos 25 vezes x. Vezes A. Foi o que eu fiz aqui? Tá doido? 25 vezes A. Não é isso? É. Tá? Então, 3 é igual a 16A menos 25A. 3 é igual a menos 9A. Ih, rapaz, o A será 3 dividido por menos 9 e, finalmente, o A está dando, simplificando, menos 1/3. Está coerente esse A negativo, pessoal? Está coerente? Sim ou não? Claro que está. Olha só, eu já sabia que o A era negativo, né? Quando o A é negativo, carinha triste, né? Carinha triste, boquinha para baixo, com cavidade para baixo. Então, realmente, o A necessariamente seria negativo dessa função. Tá certo? Bom, de posse do A, olha só o que vai acontecer. De posse do A, agora eu tenho a minha função original, completa, né? Porque antigamente a minha função tinha essa cara aqui. Hoje eu já tenho A, então eu já posso escrever, né? Posso escrever assim: y é igual a menos 1/3 de x ao quadrado menos 25 vezes o A, que é menos 1/3. Não é isso? É, tá certo. É isso aí. É isso aí, né? Então, y é igual a menos 1/3 de x ao quadrado, menos com menos dá mais 25/3. Agora, meu amigo, com a função original, eu acho qualquer ponto dela. Qualquer ponto dela. Inclusive quando x for zero. Porque quando x... Cadê? Deixa eu pegar aqui uma cor. Quando x for zero, eu vou ter esse y aqui, correspondente. Tá legal? Esse ponto é o ponto x0, y. Mas esse y é justamente o meu h. Legal? Isso é o meu h. É exatamente o que eu quero. Cheguei aqui, substituo o valor de x. Y é menos 1/3, né? Vezes 0 ao quadrado, mais 25/3, que dá exatamente o h, né? 25/3. Na verdade, você poderia observar também da seguinte forma: 25/3 é a resposta. Você poderia observar da seguinte forma: a parábola sempre rasga o eixo y no ponto C. Tá legal? No C. Então, o C dessa função é o termo independente, como a gente já viu, né? Reiteradas vezes, tá? 25/3, só aqui o C, tá? Reiteradas vezes. Então, a resposta dessa questão do Enem, que foi mediana, ela é 25/3, letra D de dado. Se puder baixar para o povo tirar print, vai pessoal positivo. Para tirar print. Para tirar print, é? Resolução. Tá legal, vai baixando aí, tira o print aí. Lembrando que eu vou mandar esse PDF para vocês, né? Vai lá. Enquanto rolar o Instagram, né? Tá? É, tô estranhando, né?
Mas eu acho que... Não, vai dar 1 hora daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto? Pronto. Que tal a gente interromper logo, fazer esse intervalo? 4, 3, intervalo aí pro pessoal. Intervalo aí, pessoal. Daqui a